Vereadores recebem reivindicações de serventes escolares e propõem providências durante reunião plenária. A audiência pública debate violência contra os idosos. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destacamos notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. As atividades das serventes escolares de Sete Lagoas foram debatidas na última reunião plenária do mês de junho. E o presidente da Câmara, vereador Ivan Luiz, foi homenageado pela SUMAD devido ao seu trabalho prestado na luta contra as drogas. Confira o resumo da plenária desta semana. Por ser a última reunião do mês de junho, a Tribuna do Povo recebeu Ângela Ribeiro, representante das serventes escolares. Ângela levantou situações como a carga exaustiva dos profissionais e a falta de gratificação pelo serviço prestado. É sabido que trabalhamos muito mais que os 200 dias letivos e a pergunta é, por que ainda nos cobram reposição? Muito se fala em ponto facultativo e que ele precisa ser reposto para garantir os 200 dias letivos previstos em lei. Mas eu pergunto aos senhores e peço que reflitam com atenção. Essa regra está sendo aplicada com justiça? As serventes escolares chegam antes do início das aulas, preparam todo o ambiente, lidam com tarefas pesadas, expostas a riscos físicos, emocionais, entre outros, e são as últimas a deixarem as escolas. Após as explanações, os vereadores debateram medidas em busca de soluções. Está sendo passado nas escolas um memorando, algo assim, onde todos são obrigados, os serventes escolares são obrigados a assinar, tendo consciência que não tem direito a ponto facultativo, sob pena de não assinar, ter problema na avaliação de desempenho. Exatamente. Isso é assédio moral, gente. Eu não cheguei a citar essa situação, mas mas isso é absurdo, gente. Eu não acredito nisso, não. Mas você pode ter certeza absoluta que a gente vai saber o que está acontecendo, a gente vai atrás dessas informações, que eu nem acredito. Eu vou atrás do Fernando na hora que acabar essa reunião. Se eu não ligar para ele agora, durante essa reunião, porque isso, para mim, é uma coisa que não se discute. Pagar ponto facultativo com argumento de ter os dias letivos. Para começar, dia letivo é para aluno. Se dá ponto facultativo, o aluno não está na escola. Isso realmente tem acontecido. Eu tenho ouvido muito isso nas escolas por onde eu passo. E a gente precisa, inclusive, ter uma ouvidoria específica para a educação, a meu ver. E também a gente já pediu, né, uma assistência psicossocial para vocês. A gente pediu no mandato anterior e isso não foi efetivado. A gente sabe das questões de saúde do trabalho. Vocês cuidam de crianças, né? Tem serventes que trabalham em lactários, que fazem as mamadeiras todos os dias, tem todos aqueles critérios, né? Rigor de higiene. Vocês têm o prazo curto até, às vezes, para preparar, né, todas essas refeições, principalmente nas crechinhas. Então, Ângela, é um combo de ações que a gente tem que fazer para poder valorizar vocês e dar melhores condições de trabalho a vocês, sim. A importância que, Ângela, eu peguei um pedacinho da sua fala sobre ouvir as pessoas que estão na ponta. Ouvir vocês que estão na prática. Na prática, a importância disso. Porque a parte técnica dispensa comentário. Nós temos hoje um secretário técnico, um secretário que tem conhecimento, mas essa ponte que está acontecendo, que você disse muito bem, é que eu acho que está sendo gargalo. Do secretário até chegar a vocês. Esse meio aí, ele realmente tem trago muitos problemas com relação a isso. Também na reunião, o presidente da Câmara, Ivan Luiz, foi homenageado pela Superintendência Municipal Antidrogas, a SUMAD. Ivan pontuou que o trabalho prestado por ele só tem resultados por se tratar de um trabalho interdisciplinar. A homenagem, eu estendo ela a todos os meus colaboradores do gabinete, bem como da Associação Família de Caná, da Casa de Emaús, da Astra, das Fazendas Renascer, da São Judas Tadeu, da São Paulo Apóstolo, do Betinho da Marca, enfim, de todas as instituições que nos ajudam a fazer de Sete Lagoas uma cidade melhor nesse sentido, ou seja, tirar da droga quem está dentro e não deixar entrar quem está fora, a prevenção. Eu tenho 34 anos
que eu labuto nessa causa. E ela não veio à toa, não veio por acaso na minha vida. Tanto é que eu acredito e valorizo o ser humano. Se assim não fosse, eu não estaria nessa luta há 34 anos. Nas votações, recebeu destaque o projeto de lei número 70 de 2025, de autoria do vereador Divaldo Capuchinho, que altera a lei número 9.426 de 2022 sobre regras no Parcão, o parque destinado a cães em Sete Lagoas. A alteração influencia nas diretrizes do espaço, entre elas, proibição de deixar os cães sozinhos no parque. Essa alteração na lei 9.426, essa lei ela versa sobre a criação de parque de lazer canino, o denominado Parcão, no município de Sete Lagoas. A gente está fazendo uma alteração no sentido de traçar diretrizes, proibições e permissões em relação à utilização dos espaços, né? Espaços esses que são utilizados para exercícios e atividades dos cães, socialização canina, além de diversos outros estímulos para os cães. Inclusive, eu quero convidar o vereador Ismael Soares, que tem como pauta principal a causa animal, para assinar comigo esse projeto. No total, 183 proposições foram aprovadas e você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube e no site da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária, ocorrida nesta terça-feira. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. A sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens e ainda sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13 graus a mínima e 27 graus a temperatura máxima. No próximo bloco, o vereador Rodrigo Braga nos deu uma entrevista falando sobre a situação da educação em Sete Lagoas. Hoje, nosso convidado, vereador Rodrigo Braga. Primeiramente, seja muito bem-vindo novamente aqui no Jornal da Cidade, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Honra estar aqui com vocês mais uma vez, para poder falar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho, né? É isso. E a gente dá esclarecimentos, né, que as pessoas esperam isso da gente aqui, tanto do Jornal da Cidade quanto dos vereadores. E a gente vai falar de polêmica que está envolvendo aí a educação, né, alguns questionamentos, talvez informações desencontradas que dizem respeito à questão da Lei 80. Rodrigo, eu queria que você explicasse como que isso começou e em que pé que está. Na verdade é o seguinte, Raquel, foi uma polêmica realmente que a gente teve dificuldade até de entender dentro do processo, porque chegou um projeto na casa e seria lido em plenário na terça-feira. E aí o presidente da casa, o Ivan, entrou em contato comigo. Rodrigo, eu estou recebendo vários WhatsApp aqui pedindo que votem o projeto hoje, porém o projeto não pode ser votado. Você pode explicar por quê? Falei, posso, porque existe o trâmite da casa, né? O projeto chega na casa, é apresentado, posteriormente vai para a Procuradoria, que vai dar um parecer, é encaminhado para a CLJ, posteriormente passa pela Comissão de Educação, Orçamento, Financeira, todas as comissões que dizem respeito àquele projeto. A partir daí, dos pareceres feitos, assinados, o que demora em torno de 30 dias, no mínimo, porque depende muito do que se trata, né? Isso. Da documentação que exige, etc. Se ele está legal, constitucional. Isso. Né? E aí vai a plenário para votação. E eu fui explicar isso. Expliquei, mas era um projeto que diz respeito aos cuidadores infantis e eles não entenderam muito bem que era obrigatório que esse trâmite acontecesse. E aí eles pensaram que eu tirei o projeto da votação por tirar. E na rede social ainda saiu que eu votei contra a educação. Sendo que nem teve votação naquele dia. Era simplesmente a apresentação do projeto que precisaria ser visto. E que bom que nós vimos, Raquel. Que bom que a gente teve a oportunidade de sentar. Que bom que não teve como aquele projeto ser votado. Porque ao mesmo tempo que dava direitos para uns, tirava direitos dos outros. Então a gente teve que fazer uma emenda assim, não muito pequena, inclusive, quase que do tamanho do próprio projeto, para poder adequar, atender a todos, inclusive aos cuidadores infantis, né? Que eram os principais privilegiados com relação, não privilegiados, que recebiam os direitos com relação àquele projeto. Que na verdade teve uma audiência pública, né, sobre isso, para poder fazer esse levantamento das necessidades. Então eles estavam reivindicando, por exemplo, o recesso escolar, não o recesso às férias, né, direito às férias, no meio do ano é recesso escolar, porque é um período menor. Dentre outras reivindicações que os vereadores entenderam bastante pertinente, inclusive, né, Rodrigo? Exatamente.
Exatamente. E a grande questão é, porque o projeto, quem tem direito ao recesso escolar são os funcionários do magistério, que hoje engloba auxiliar de professor, pedagogo, diretor, professores, etc. O corpo administrativo não tem direito, os técnicos não têm direito a esse recesso. Então, esse projeto vinha para casa para dar esse direito aos cuidadores infantis, já que se não há aluno na escola, eles lidam diretamente com os alunos, não há por que eles estarem na escola. Sim. Mas só que eles deveriam estar dentro desse parâmetro do magistério, que é o que se refere à Lei Complementar 80. Então, o projeto vinha, a Lei Complementar vinha para poder resolver esse problema. Porém, ao mesmo tempo que dava o recesso para os cuidadores infantis, tirava 30 dias de férias do magistério. Esse é o grande problema. No mesmo projeto. Isso, porque a Lei Complementar 80 prevê 60 dias de férias para o magistério. A Lei Complementar, o projeto de lei complementar que veio para casa... Que dava, é o 05. Dava 30 dias de recesso para o magistério e 30 para os cuidadores infantis. Ou seja, tirava de 30 dias do magistério. Então, esse foi o primeiro problema que a gente identificou. E a gente precisava mexer com isso. A gente não pode tirar direitos nesse momento. Inclusive, ainda mais dessa categoria que necessita mesmo. Há uma ação impetrada no Ministério Público reivindicando do município, inclusive, o pagamento de retroativo a 30 dias de férias. Porque, apesar de ter 60 dias de férias, o magistério só recebe por 30. Então, há uma ação impetrada no MP com relação a isso. Se a gente vota essa lei, a gente está tirando o direito do magistério. Tirava toda a condição de melhorar. Para o cuidador infantil, excelente. E não há problema, porque com certeza acredito piamente que a lei esse projeto de lei complementar, com as emendas, serão votadas antes do recesso. Só que a gente não podia deixar que alguém perdesse direito. A gente também quer, obviamente, que o cuidador infantil tenha o direito, mas sente que os outros percam. E outra questão importante é que, se o argumento, e que é muito válido, e que eu concordo com isso e lutei por isso o tempo todo, que se não há aluno na escola, os cuidadores infantis e outros profissionais não precisam estar na escola, então seria justo que a gente englobasse também outras categorias. Por exemplo, instrutor de arte, instrutor de auxiliar de biblioteca, então serventes escolares, que a gente colocou o rodízio para os serventes escolares também nesse período de recesso. Instrutor de oficina pedagógica. Então, nós conseguimos colocar outras categorias também que têm contato direto com alunos, somente com os alunos, nesse recesso de julho. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Então, a gente aproveitou esse momento, além de corrigir um erro, de ampliar esse direito para as outras categorias também. É muito simples e não tinha por que dar a polêmica que deu. Quer dizer, é um tempo mesmo de estudar o projeto, de fazer emendas para o projeto, que esse é o papel do vereador, de identificar esses erros, porque pode acontecer de chegar projeto errado aqui na casa. Inclusive, o projeto não poderia ser votado. Mas se fosse em regime de urgência, que não era regime de urgência, que o executivo teria que mandar com regime de urgência e não mandou, pensa para você ver, depois de a gente votar esse projeto, a gente perceber que tirou 30 dias de férias do magistério. Ia ter que voltar com um novo projeto, ia começar uma outra maratona. Sem contar o desgaste que isso daria, porque a gente está falando de uma categoria que precisa de mais direitos, a gente está buscando mais direitos e a gente está tirando direitos. Não, a gente não pode retroceder de tal forma. E aí o PLC hoje está na casa, você apresentou algumas emendas. Exatamente. Como é que vai ser agora o trâmite daqui para frente? Pois apresentamos algumas emendas, entre amanhã e depois eu vou reunir com a Procuradoria do Executivo novamente para adequar algumas coisas. Semana que vem esse projeto com certeza já estará na CLJ. Passando pela CLJ, obviamente as comissões podem inclusive dar parecer conjunto. Aí já fez o trâmite normal e já pode ser votado daqui 2 semanas no máximo. Fato é que as pessoas precisam entender. O nosso compromisso é votar antes do recesso, para que todos tenham direito ao recesso, as serventes tenham direito ao rodízio. Isso agora de julho? Exatamente. Já viria para julho. Então, de uma forma ou de outra, ou a gente consegue votar no tempo
convencional para isso, ou a gente faz reunião extraordinária de forma que não tenha prejuízo para ninguém. Então, assim, não tinha por que dar a polêmica que deu, desnecessariamente, inclusive desmerecendo o meu trabalho. Porque isso me deixou bem, assim, pensativo, porque não havia necessidade, se houvesse uma conversa, uma comunicação, inclusive fizeram até nota de repúdio com relação, porque eu tirei o projeto de pauta. Agora, imagine se eu não tivesse tirado. Aí depois fizeram outra nota falando assim, que o meu objetivo era dar o benefício para outras categorias também. Qual o problema? Quem dera se pudesse dar para todo funcionário público, né? Eu não tenho que ter direito sozinho. Claro. Qual o problema de já aproveitar e dar esse direito para todos que têm direito igual? Não tirar de ninguém, mas ampliar o benefício. Exatamente. E é por isso que a gente precisa desses canais de comunicação oficiais, né, aqui da casa, para a gente poder ter essa oportunidade de esclarecer, de fato, o que ocorre. Muitas vezes as pessoas veem a reunião, veem parte da reunião, não conseguem tirar o todo, né, já fazem conjecturas. A gente sabe que rede social também não ajuda muito nesse Eu acredito que processo. O que pode ter acontecido é alguém ter prometido para essa categoria, que são os cuidadores infantis, que o projeto seria votado naquele dia. Só que qualquer vereador ou vereadora dessa casa sabe os trâmites da casa, sabe que não poderia votar. Então, se alguém passou essa informação para vocês, eu lamento dizer que vocês caíram numa mentira, porque a pessoa realmente mentiu para vocês, porque todos os vereadores da casa conhecem os trâmites da casa. Bom, ainda dentro da educação, a gente vai falar de um outro assunto que aconteceu na reunião plenária, né? Houve uma representante das serventes escolares reivindicando algumas situações, levantando algumas questões, algumas coisas foram esclarecidas, outras ficaram para ali o debate dos vereadores. Hoje, qual que é a situação dessa categoria? O que estão reivindicando? O que foi, né, conversado que pode ser feito a partir de agora? Primeiramente, veio uma reivindicação com relação aos 30% de gratificação para serventes escolares, que é justo e que já deveria estar acontecendo. Porém, contudo, a gente esclareceu que realmente é um fato, juntamente com o sindicato e a comissão, já nos reunimos com o prefeito, antes inclusive disso, para poder tratar do impacto financeiro, porque isso é a prioridade máxima para ele e para o secretário de Educação. Isso vai acontecer, a gente espera que seja o mais breve possível. A nossa parte toda foi feita, agora a gente espera o impacto do secretário para poder dar encaminhamento a isso. Outra coisa que é polêmica que aconteceu atualmente é porque em 2018 tinha uma portaria que definia que serventes escolares e administrativos deveriam pagar os pontos facultativos. E aí o Douglas fez um decreto em janeiro dando os pontos facultativos durante todo o ano. Então pegaram essa portaria, né, de 2018 e colocaram como vigente agora. Então isso é um problema, porque se não há na lei nada que obrigue um funcionário a pagar ponto facultativo. O argumento, inclusive, é que é para completar os 200 dias letivos. Mas se o aluno não está na escola, por que o servente tem que estar na escola? Não justifica. E dia letivo é com aluno, não é sem aluno. O dia letivo é para compensar a carga horária do aluno, não é do servente escolar. Então, assim, eu achei de um péssimo tom. Isso nunca aconteceu na administração pública, né? Nos últimos 9 anos que eu estou aqui, eu nunca vi se falar nisso, em pagar ponto facultativo. Então, é algo que a gente tem conversado e, inclusive, isso aconteceu ontem, essa polêmica toda, mas ainda hoje eu recebi mensagens de serventes escolares dizendo que continuam persuadindo, que elas têm que assinar, tendo consciência que elas têm que pagar, inclusive falando de cortes no salário. Tem todo um problema que a gente vai precisar ver. Inclusive, eu marquei reunião com o prefeito para amanhã, para poder ver essa questão, para deixar isso resolvido, porque eu acho um retrocesso enorme voltar essas questões. E tá chato, Raquel. Tá chato a gente ter que lidar com coisas que são práticas. Tem coisas que são burocráticas. Por exemplo, precisa aumentar a gratificação de alguém, precisa do impacto financeiro, é óbvio. A gente precisa analisar as contas. Mas coisas práticas devem ser resolvidas de forma prática. Então, não tem necessidade de a gente criar problemas onde não há necessidade deles. Inventar um problema ali onde está tudo muito claro, né? Exato. A lei é clara. Rodrigo, é isso, né? A gente está finalizando aqui. Eu quero agradecer sua participação aqui conosco. Deixar o canal aberto também para você voltar, dando repercussão, dando os retornos aí do que foi conversado e quem sabe tomara a gente trazer boas notícias para essa categoria. Obrigado, Raquel. Então, pessoal, acompanha a gente pelos meios de comunicação, Instagram, Facebook, a
gente está lá, Rodrigo Braga, até para se manter informado. O nosso gabinete também está à disposição, 3779-6309 é o nosso contato direto, estamos à disposição de todos vocês. Obrigado por esse momento, por esse canal que tanto ajuda a população a se informar. Obrigada, Rodrigo. Bom, a gente vai para o rápido intervalo, voltamos falando sobre esporte, então, daqui a pouquinho. Na última segunda-feira, a sede da 19ª Região da Polícia Militar foi palco de uma solenidade em homenagem aos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. O evento contou com a entrega da medalha Alferes Tiradentes, a mais alta honraria concedida pela corporação. Com 250 anos de trajetória, a instituição construiu sua história com sacrifício e honra. Longe de ficar parada no tempo, preserva o passado, acompanha as mudanças do presente e avança com propósito, guiada pela responsabilidade de seguir fazendo história. É um sentimento de muita alegria, de muita satisfação, de muito orgulho, do melhor orgulho possível, para a gente poder reconhecer, valorizar e agraciar alguns militares que se destacam, dentre os vários que se destacam com essa medalha comemorativa dos 250 anos da Polícia Militar e com a de mérito profissional, porque quem é da Polícia Militar sabe o tanto que é difícil conseguir essas comendas e, ao mesmo tempo, nessa solenidade repleta de representantes da sociedade. Estava com os nossos militares, com seus familiares, mas estava também com representantes de diversos segmentos sociais, muitas prefeituras presentes, a Câmara Municipal de Sete Lagoas e diversas outras câmaras municipais presentes. Isso mostra que a Polícia Militar é, de fato, patrimônio do povo mineiro, que as pessoas entendem e percebem a Polícia Militar como uma instituição que tem 250 anos e que é do povo mineiro, é da população. Militar veterano, o vereador Theo da Ecoterapia acompanhou a solenidade e reforçou a dedicação como uma das marcas mais notáveis da Polícia Militar. A comemoração dos 250 anos faz parte ainda das comemorações. Hoje é um dia especial, onde vários militares serão premiados com a medalha Alferes Tiradentes e medalhas de mérito profissional. Pessoas, homens, mulheres que se destacaram na sua profissão, se dedicando, que é uma marca registrada da Polícia Militar. Então a gente está fazendo parte dessa solenidade aqui, para nós é uma grande honra e um grande prazer estar aqui revendo os amigos e prestigiando a nossa gloriosa Polícia Militar. Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ivan Luiz, o papel da Polícia Militar de Minas Gerais é referência nacional. Para ele, a corporação se destaca pelo comprometimento, disciplina e dedicação ao servir a população mineira, tornando-se um exemplo para todo o país. Há de se ressaltar que a Polícia Militar de Minas Gerais, ela é exemplo para o nosso país. Vocês podem estar certos disso, que a Polícia Militar, ela exemplifica não só o estado de Minas Gerais, mas eu já vi policiais militares do Piauí, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, buscarem forças aqui, buscarem informações em nossa polícia. São 250 anos de prevenção, de ostensividade e, mais do que isso, de segurança pública. Então a nossa Polícia Militar, em especial, claro, a Polícia de Sete Lagoas, é exemplo para o país inteiro, é exemplo para todos nós e nos dá o conforto, a segurança, a qualidade e a dignidade de vida que nós precisamos. Além das comemorações pelos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, a 19ª Região da Corporação também celebrou os expressivos resultados alcançados na área da segurança pública. O retrato dessa solenidade aqui é um retrato que mostra a participação de todas as instituições, de diversos segmentos e da sociedade civil organizada em prol da segurança pública. E graças a Deus a gente comemora 250 anos no estado de Minas Gerais e aqui na área da 19ª com os melhores resultados possíveis. Cada dia mais a gente melhorando, entregando mais resultados, se aproximando mais da população e satisfeitos. Então a gente celebra o nosso aniversário de Polícia Militar comemorando a entrega que a gente faz para a sociedade. Isso é motivo de muita alegria. Na última semana, a proteção e os direitos da pessoa idosa foram tema de uma audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas, requerida pelo vereador Theo da Ecoterapia. Representantes de órgãos públicos e entidades sociais apresentaram um panorama das principais demandas, denúncias e ações voltadas ao cuidado com a população idosa da cidade. Somente em 2023, o Disque 100 registrou 37 mil casos de negligência, 19 mil casos de abandono, 29 mil casos de violência física, 20 mil casos de violência psicológica e 15 mil casos de violência financeira ou patrimonial. A violência dentro da própria casa é o tipo mais comum.
Este foi o panorama apresentado na audiência pública pelo presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, José Antônio. A violência que tem com os idosos, que é uma violência que às vezes eles acham que é só fora que está acontecendo, mas ela começa dentro de casa. Na própria família começa com a violência. Então a gente tem que estar lutando para isso, estar mostrando para eles os direitos que eles têm, que eles ficam muito assim, meio sem jeito de correr atrás dos direitos que ele tem. Então esse é um dos papéis que eu faço, é isso, né? É estar sendo a voz daqueles que não têm voz. A audiência pública, requerida pelo vereador Theo da Ecoterapia, teve como objetivo debater o tema Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. O encontro reuniu representantes de diversos setores que atuam na defesa dos direitos dos idosos. A população idosa hoje é muito grande, né? Graças a Deus, pela qualidade de vida que talvez atualmente a gente está tendo, de condições de alimentação melhor. Então hoje a comunidade idosa está muito alta, grande, só que talvez nem tanto na qualidade. O CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, desempenha um papel essencial na proteção e atendimento às vítimas de violência. A gente percebe no dia a dia como tem aumentado, infelizmente a negligência de família também bastante, e é isso que a gente trabalha. Os técnicos vão até a casa, tenta conscientizar os filhos, né, os responsáveis, os parentes mais próximos, que a última coisa realmente é a institucionalização. Isso é o último que a gente trabalha. Só no último caso mesmo, que não tem mais recurso nenhum e a pessoa realmente está sofrendo a negligência e não sai dela, aí a gente vai encaminhar para a LPI com o aval do Ministério Público. De acordo com o capitão Rafael, da Polícia Militar, o número de denúncias de estelionato contra idosos em Sete Lagoas tem aumentado nos últimos meses. A gente tem visto incidência alta de crimes, principalmente estelionato. Diante disso, a Polícia Militar vem atuando preventivamente desde 2024, fazendo uma grande campanha em nível estadual até nacional, divulgando, né, essas questões do estelionato para prevenir esses crimes. Temos até uma campanha, se deu dúvida, é golpe. Então, para o idoso ficar atento às situações de ligação por telefone, e-mails, WhatsApp, ele ficar atento a qualquer mensagem estranha que possa ali estar levando ele a ser vítima de algum golpe. Ao final da audiência, o vereador Theo da Ecoterapia fez um balanço positivo da reunião e destacou a importância de fortalecer as políticas públicas voltadas aos idosos. A gente saiu daqui com propostas, uma delas que meu coração já está ardendo, já lancei ali para o representante da Polícia Militar, que é o capitão Rafael, da gente fazer aí, quem sabe, uma patrulha de prevenção de crimes e violências contra idosos, assim como tem uma patrulha que também faz contra os crimes da mulher. Então a gente precisa, sim, fomentar políticas públicas para que eles tenham qualidade de vida, possam estar amparados no final da vida, na terceira idade, e também dar para eles segurança, dar para eles qualidade, né, bem-estar, que é o direito de qualquer cidadão, e muito mais sendo um idoso. E o Jornal da Cidade fica por aqui, a gente volta na segunda-feira, porque amanhã tem transmissão ao vivo da audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025 do município. Você continua conosco na nossa programação. Até mais!